Então tá, gurizada. Hoje, então, finalmente a nossa aula de geometria com internet. Se travar, vocês falem, mas vamos dar ali, começando com vocês, a nossa aula de geometria plana no nosso curso aí, né, de prática de provas. Vamos dar ali. Primeira questão, o que que nos diz? Observe os discos de raios 2 e 4 tangentes entre si, semirretas S e T representadas na figura abaixo. A distância entre os pontos P e Q. Tá, galera, o que que a gente já vai olhar aqui para essa questão? Já, como ele está nos pedindo a distância do ponto P até o ponto Q, o que que a gente faz? A gente liga esses pontos. A gente liga esses pontos. E ao ligar esses pontos, a gente deve lembrar que nessa reta tangente aos círculos ali, essas semi-retas no caso, quando ela tangencia uma circunferência, ela vai formar um ângulo de 90 graus. Então a gente pode perceber aqui, ó, que a gente tem exatamente dois triângulos retângulos e que esse ângulo aqui, ó, no vértice P, ele é comum aos dois triângulos que a gente tem. Então eu vou fazer aqui para vocês um esboço dos triângulos retângulos que a gente tem aqui. O primeiro, que é o grande triângulo retângulo que a gente está tendo aqui, que eu vou representar para vocês, vocês concordam comigo que nesse grande triângulo retângulo, deixa eu botar aqui o ângulozinho reto, né, para a gente ter o ângulozinho reto, o que que a gente pode perceber? A gente pode perceber que onde está o meu ângulo em verde, aquele ângulo em alfa? Aquele ângulo em alfa ele está lá em cima. Então, no triângulo retângulo grande, a gente pode perceber uma coisa, que a hipotenusa dele, se a gente analisar, ele tem aqui, ó, que é o raio 4, aqui é o raio 2, aqui mais o raio 2 e aqui uma medida x, que é o que falta eu descobrir. Então, vocês concordam comigo que no grande triângulo retângulo a gente tem 8 mais x sendo a sua hipotenusa, né? 8 mais x ou x mais 8. E o cateto, que é oposto ao ângulo x, vai ser exatamente a medida 4. Já se a gente for representar o triângulo retângulo menor que aparece ali para nós, o que que a gente pode perceber? A gente tem também o ângulo alfa para ele, a gente também tem aquele ângulo de 90 graus aparecendo para nós ali. Só que o que que a gente analisa? A gente analisa que a sua hipotenusa vai ser simplesmente 2 mais x. E o oposto àquele ângulo alfa ali vai ser exatamente o menor raio, que vai ser 2. E eis que aqui a gente tem o quê? Dois triângulos que são semelhantes entre si. E quando a gente tem semelhança de triângulos, o que que a gente faz? A gente faz a hipotenusa de um está para a hipotenusa do outro. O cateto de um está para o cateto de outro. Então, o que que a gente pode fazer aqui? Eu posso dizer da seguinte forma, que 8 mais x está exatamente para quem? Está exatamente para 2 mais x. Assim como 4 está para 2. E aí agora é só ser feliz e simplificar, né? Aqui a gente pode simplificar o 4 com o 2, deixando exatamente 2 sobre um e multiplicar cruzado. E ao multiplicar cruzado, a gente vai ter então 8x, 8 mais x, né? 8 mais x é igual a 2 vezes 2, que vai me dar 4, mais 2x. E eis que a gente tem aqui uma equaçãozinha de primeiro grau, letras para um lado, números para o outro. Esse 4 que está somando aqui do nosso lado direito vai subtraindo, então nós vamos ter 8 menos 4 que vai me dar 4. E o x que está somando do lado esquerdo vai subtraindo. 2x menos x vai me dar x. E eis então que eu tenho que o x vai valer exatamente igual a 4 unidades. Bom, como eu quero saber a distância exatamente do ponto E
até o ponto Q. Então, a distância do ponto P até o ponto Q vai ser quem? Vai ser exatamente esse x, que é 4, mais aquele 2, mais o outro 2, mais 4. O que nós vamos chegar então, que essa distância do ponto P até o ponto Q vai me resultar exatamente em 12. E 12 é o que nós vamos ter na alternativa letra D, Dinamarca aí para nós, né? Questãozinha da URGS de semelhança de triângulos. Saibam vocês que todo ano a URGS coloca uma questão de semelhança de triângulos. Tá, então lá no dia da prova, quando tu estiver resolvendo a questão, questões dela, e não achou ainda de semelhança de triângulo, saiba, em algum momento ela vai aparecer. Bora lá para a nossa próxima questão, questão de número 2, que diz o seguinte aqui para nós, né? A questão de número 2 fala o seguinte: na figura abaixo, os três círculos têm o mesmo raio R. As retas são paralelas. Os círculos são tangentes entre si e cada um deles é tangente a uma das retas. Dentre as alternativas abaixo, a melhor aproximação para a distância entre as retas é: o que que a gente deveria fazer nessa questão? Primeira coisa que a gente faz nessa questão de número 2 aqui é jogar só com o desenho, tá, galera? A gente teria que marcar os centros dos três círculos. E ao marcar os centros desses três círculos, o que que a gente vai fazer? A gente vai ligar esses três centros aqui. E ao ligar esses três centros, a gente pode perceber que a medida do lado desses 300, como o raio mede R, vocês concordam comigo que cada lado aqui vai valer exatamente 2R. 2R. O que que a gente tem que perceber? Que essa medida aqui, ó, de cima que a gente tem, ela vale R. A medida aqui de baixo que a gente tem, né, do centro do círculo até lá embaixo, também vale R. Então a gente já sabe que no mínimo essa distância entre essas retas é 2R, obviamente. Só que o que que tu deve te ligar, que tu precisa descobrir é essa distância aqui, essa medida. E essa medida, se tu analisar comigo, essa medida é exatamente a altura de um triângulo equilátero. Vou até tentar levar para ti aqui, ó, fazer esse cara aqui, ó, né? Deixa eu pegar aqui, vamos ver se eu consigo, né, levar para vocês, né? Olha só aqui, ó, copiar. Opa, não foi, né? Não foi aqui, deixa eu ver. Aqui, dobrar. Olha só, é essa figura que a gente tem aqui sendo colocada para vocês. E aí vocês podem perceber que essa altura do teu triângulo equilátero, que tu quer descobrir, a altura do triângulo equilátero, lembra quem é que ela é? A altura do triângulo equilátero, nada mais, nada menos é seu lado raiz de 3 divididos por 2. Tu pode, na hora do pavor, fazer um Pitágoras, sem problema nenhum, né? Porque aqui tu teria exatamente o raio e 2R, e aí tu faz um Pitágoras por causa do triângulo retângulo. Mas aí aqui a gente vai ter então que essa altura é exatamente igual a quem? 2R vezes raiz de 3 divididos por 2. Tu pode perceber que o 2 dá para simplificar com o 2, e eis que tu chega então que nesse caso tu vai ter que essa altura é o R vezes raiz de 3. E não te esquece, tá? Algumas raízes são importantes que tu saiba de cor, tá? E a raiz de 3 é uma delas. A raiz de 3 ela é aproximadamente 1,7, tá? Então essa altura ela vai valer o que a gente tem como 1,7 R. Então a distância entre essas retas, a distância, vamos escrever aqui, né? A distância entre as retas, né? Entre as retas vai ser exatamente quem? Vai ser R mais R mais 1,7. Opa, 1,
que não sei porque, 1,7R, resultando exatamente em 3,7R, 3,7. Ah, mas ainda foram sacanas aqui, né? Ainda colocaram mais uma coisinha aqui, né? Nas alternativas. A gente ainda tem que arredondar para 3,75, conforme a gente tem aqui, né? Por que 3,75? Eles foram bem sacanas aqui para vocês. Então a resposta é a alternativa letra D, né? Uma sacanagem sendo colocada na questão, né? Uma baita de uma sacanagem sendo colocada aí. Ainda colocaram com mais um número depois da vírgula, mas não há necessidade aí. Tranquilo, gurias, né? Posso falar sim, porque hoje vocês que estão ao vivo aqui, né? O restante vai tudo assistir depois gravado. Vamos lá para a próxima questão. Questão de número 3. Sor, quais as raízes não exatas a gente precisa saber? Eu diria que a raiz de 2 e a raiz de 3 está mais do que bom, tá? A raiz de 2 aproximando para 1,4 e a raiz de 3 sabendo que é 1,7. Mais do que isso não precisa, tá? Tu não precisa saber que a raiz de 5 é 2,3, né? Não, não precisa. Que a raiz de 7 é 2,65, se eu não me engano. Não, esses caras não são necessários, tá? Esses não vão ser necessários aí. Eu diria que só a raiz de 2 e a raiz de 4, tá? Bora lá para a próxima questão. A próxima questão, ela é uma questão bem sacaninha aqui, tá? Que é uma questão do vestibular da URGS e vocês têm que dominar triângulo retângulo para URGS, tá? Ele fala assim: a medida do segmento PQ é: considere um cubo de aresta 10 em um segmento que une o ponto P, centro de uma das faces do cubo, ao ponto Q, vértice do cubo, como indicado na figura. Qual é a medida desse cara? Bom, o que que a gente deve se ligar nessa questão? Eu ligaria esse ponto médio aqui que eu estou marcando para vocês ao ponto P. Isso aqui eu saberia que valeria 5. Por que que eu sei que vale 5? Porque como o ponto P é o centro, vocês concordam comigo que é o centro da face, vai ser metade do lado. Agora é que vem a sacanagem, porque tu não consegue gerar uma medida direta. O que que tu vai ter que fazer? Tu vai ter que ligar esse ponto Q a esse ponto médio que tu tem lá. E aí tu pode perceber que tu estás gerando um triângulo retângulo aqui nessa pontinha. Tá enxergando aqui, ó? Aqui onde eu tô colocando para vocês, ó, esse ângulo inverte. E aí o que que tu pode perceber? Que lá esse cateto é 10 e o outro cateto aqui é 5. Então essa medida em vermelho que eu fiz, que eu vou chamar para vocês de x, vai ser a minha hipotenusa. Então eu teria nesse caso que x ao quadrado é igual a quem? A 10 ao quadrado mais 5 ao quadrado. Tu não precisa descobrir o valor do x, tá? Tu pode descobrir o valor do x ao quadrado, que é até melhor. Então, tu tem que 10 ao quadrado vai te corresponder em 100, né? E 5 ao quadrado vai te dar 25. Daqui tu tira o quê? Que x ao quadrado equivale a 125. Se tu quiser, e eu vou colocar aqui para vocês, o x ele vai ser nada mais, nada menos que quem? Que a raiz quadrada desse 125, que vai te dar 5 raiz de 5 aqui para vocês. Tranquilo? De boa, gurizada. Isso é o valor do x, tá? Agora o que que eu preciso me ligar? Eu tenho que a medida que eu quero saber é esse y aqui. E se tu analisar, aqui tu vai ter um outro ângulo reto, um outro ângulo de 90 graus. Então ali tu vai ter agora quem? Tu vai ter a tua hipotenusa é o y. Então tu tem que y ao quadrado é igual a x ao quadrado mais o 5 ao quadrado. Entenderam por que que eu falei que era só saber quanto é que vale o teu y ao quadrado ali?
né? Tu não precisa saber todos os caras, é só saber alguns, tá? Vocês sabem que eu tenho um cachorro novo aqui, então ele começa a destruir as minhas coisas, então eu tenho que cuidar ele para ver se ele não vai destruir tudo. Mas enquanto isso, eu tô seguindo com vocês na aula, tá, galera? Bora lá. Descobrir o valor do x ao quadrado, que é 125. O que que eu posso fazer? Y ao quadrado é igual a quem? A 125 mais 25. Sacaram a jogada? Então eu tenho que o y ao quadrado é igual a 150, que é o valor de 125 mais 25. Logo, o y vai ser igual a quem? A raiz quadrada do 150. E aqui alguns de vocês acabam, de repente, travando, né? E aí a minha dica é, na hora da prova da URGS, tenha tranquilidade de fatorar esse 150, tá? Façam assim, ó, 150. Dá para dividir por quem? Aqui é ganhar tempo, tá, galera? Vai por 10, porque 10 é 2 vezes 5, tá certo? Então, tu fatorou por 10, deu 15. Agora dá por 3, que vai te dar 5, dá por 5 que dá 1. Tu ganhou muito tempo. E tu pode perceber que tu tem no 150, tu concorda comigo que tu pode escrever exatamente como 5 ao quadrado vezes 2 vezes 3. Desses caras, o único que tem o expoente 2 é o 5, então ele é o único que sai da raiz. Então o valor do y, que era o que a gente queria descobrir, ele vai ser 5 raiz quadrada de 2 vezes 3, que é 6. E eis que fechamos como alternativa a resposta, a letra B, bolota aqui para nós, né? Na questão de número 3. Aí, vocês podem ver, eu acho as questões da prova da URGS se tratando, tá? De geometria, questões bem pesadas aqui. Mas fizemos a nossa questão de número 3, tá? Bora lá para a próxima questão, a questão de número 4. Questão de número 4 que diz o seguinte para nós aqui. Deixa eu botar aqui do lado a questão de número 4, que é uma questão bem legal, de novo de círculos tangentes. A gente já pode ver. 4 círculos de raio R foram traçados de forma que estejam tangentes entre si 2 a 2, como na figura abaixo. As distâncias entre os centros de dois círculos são tangentes. As distâncias entre os dos centros de dois círculos não tangentes entre si têm a mesma medida. As distâncias entre os centros de dois círculos não tangentes entre si é. De novo, galera, apareceu os círculos tangentes, a primeira coisa que tu vai fazer é marcar os centros deles, tá? Tu vai marcar o centro desses caras aqui. E ao marcar o centro desses caras, o que que tu vai fazer? Tu vai ligar esses centros aqui. E ao ligar esses centros, tu vai perceber que tu acaba de gerar um quadrado. Por que quadrado? Porque esse pedacinho aqui é R e aqui é R. Então, consequentemente, tu concorda que esse cara aqui vai ser 2R e aqui vai ser 2R. E aí tu pode perceber, olha só aqui, ó. Olha só o que que tu pode perceber. Tu pode perceber que tu vai gerar exatamente essa figura que eu acabei de colocar aqui para vocês do lado. E aí tu vai ter, nesse caso, o que que aparece para ti aqui? Aparece exatamente um quadrado de lado 2R. Só que o que que a questão quer saber? A questão quer saber essa distância em verde aqui, que eu estou colocando para vocês, que é o D. Então, esse D aqui é o que ele quer descobrir. E esse D é a diagonal de um quadrado. E vocês sabem calcular a diagonal de um quadrado. Faz um Pitágoras na hora do pavor, tá? Mas a diagonal do quadrado é o lado raiz de 2. Como tu já tem nesse caso, tu já sabe quem é o lado que é 2R, então essa diagonal vai ser 2R multiplicado por raiz de 2. E eis que acabou a questão. Não tem mais o que fazer aqui, porque ele queria a distância entre o centro de dois círculos
não tangentes, tá? E aí a gente fecha como a resposta 2R raiz de 2, a nossa alternativa, a letra D, Dinamarca, para vocês. Tranquilo? Né? Essa lista eu fiz com 21 questões, se eu não me engano, tá? Então, eu botei bastante questão, mas a ideia é justamente para tentar relembrar os principais tópicos de matemática de geometria plana. Olha só a questão de número 5. Considere os triângulos 1, 2 e 3 caracterizados abaixo através das medidas de seus lados. Quais são os triângulos retângulos com as medidas dos lados em progressão aritmética? Tá, primeira coisa que a gente vai analisar. O triângulo 1. O triângulo 1, o que que a gente tem? A gente tem ali que no triângulo 1, os seus lados são exatamente 9, né? 9, depois 12 e depois 15. O que que a gente percebe aqui? A gente percebe que do 9 para o 12 eu somei 3 unidades e do 12 para o 15 eu somei 3 unidades. O primeiro passo, ele já funcionou, ele é uma PA. Agora, o que que tu vai fazer? Tu vai aplicar o Pitágoras, tá? A gente tem nesse caso que 15 ao quadrado é igual a 9 ao quadrado. Lembra, o maior lado sempre vai ser a hipotenusa. Mais 12 ao quadrado. 15 ao quadrado vai te dar 225. 9 ao quadrado é 81 e 12 ao quadrado é 144. E realmente 81 mais 144 vai te dar 225. O que que eu chego à conclusão? Que o primeiro triângulo ele já é verdadeiro. Então eu já elimino a letra B, né? Eu já elimino a letra B. Deixa eu colocar aqui, a letra B está eliminada. Eu elimino a letra C e eu elimino a letra E. O que que eu já sei aqui? Que a letra B, que desculpa, que é o segundo triângulo, ele não é retângulo. E obviamente, né? 13 ao quadrado dá 100 ele é retângulo, desculpa, mas ele não está em PA. Ele é 13 ao quadrado, é 169, tá? 12 ao quadrado, 144. E 5 ao quadrado é 25. Realmente, 144 mais 25 vai me dar o 169. Já no teu último, no terceiro triângulo ali, o que que tu percebe no terceiro triângulo? No terceiro triângulo, a gente pode perceber que eu tenho ali os lados 5, 7 e 9. E a gente pode analisar que realmente eles estão em PA. Eles estão em PA, porque eu sempre somo 2 como constante. Só que eu, ao elevar 9 ao quadrado, que é a hipotenusa, igual a 7 ao quadrado mais 5 ao quadrado, o que que eu vou perceber? Que 9 ao quadrado é 81, 7 ao quadrado é 49 e 25 e 5 ao quadrado é 25. Só que o que que tu pode perceber? Que 81 é o que é diferente de 74, que é 49 mais 25. Então, nós fechamos como resposta a alternativa, a letra A, 579, não é um triângulo retângulo, gurizada. Ele é somente um triângulo, ele vai formar um triângulo, mas ele não é retângulo. Ele vai ser um triângulo obtusângulo aí para vocês, certo? Essa é a definição para ser triângulo retângulo, é ter o quê? É ter o Pitágoras valendo, né? O Pitágoras valendo aí. Beleza? Vamos para a questão de número 6, que é uma questão mais legal, tá? Tudo eu estou desenhando direto nas figuras com vocês, eu acho que fica até melhor para vocês enxergar. Caso seja necessário, eu trago, faço um Ctrl C, Ctrl V. Vamos lá. A figura a seguir apresenta o delta do Rio Jacuí, situado na região metropolitana de Porto Alegre. Nele se encontra o Parque Estadual Delta do Jacuí, importante parque de preservação ambiental. Sua proximidade com a região metropolitana torna-o suscetível aos impactos ambientais causados pela atividade humana, né? A gente já percebeu isso, né? A distância do ponto B ao ponto C
é de 8 quilômetros. O ângulo A mede 45 graus e o ângulo C mede 75 graus. Uma maneira de estimar quanto o delta Jacuí está sob a influência do meio urbano é dado pela distância do ponto A ao ponto C. Essa distância em quilômetros é. Vamos usar ali a nossa figura, né? O que que eles nos forneceu? Que a distância do ponto B até o ponto C, a distância do ponto B até o ponto C é de 8 quilômetros. Então aqui em cima é 8. Aí ele me disse que o ângulo A mede 45 graus, né? E o ângulo C mede 75. O que que a gente consegue descobrir? Lembrem que a soma dos ângulos internos de um triângulo equivale a 180. Então vamos lá. 75 mais 45 vai me dar exatamente 120. Vocês concordam comigo, então, que se eu tenho 120 graus, 180 menos 120 dá 60? Ou seja, eu sei que aquele outro ângulo que eu tenho lá no ângulo B, ele vai valer 60 graus. E como eu tenho, o que que eu quero descobrir e o que que eu tenho? Eu quero descobrir esse cara aqui que eu estou colocando para vocês, que é o X, que é oposto ao ângulo de 60 graus. Eu tenho mais ângulos, galera. Eu tenho mais ângulos. Se eu tenho mais ângulos do que lados, eu devo usar o que nós chamamos de lei dos senos, tá? A lei dos senos. E a lei dos senos, para usar ela, é bem fácil. Tu vai pegar aqui, ó, o lado que tu quer descobrir, que é x. E tu vai dividir ela por quem? Tu divide ela pelo seno do ângulo oposto ao lado x. E o ângulo oposto ao lado x é o 60. Isso é igual. Agora, qual é o outro lado que tu tem? O lado que tu tem é 8. E tu vai dividir pelo seno do ângulo oposto a esse cara, que é o seno de 45 graus. Sacaram? Agora é só resolver esse cara aqui. Vocês vão ter nesse caso que x dividido pelo seno de 60. E o seno de 60, ele vale raiz de 3 sobre 2. Assim como 8 divididos por quem? 8 tu vai dividir exatamente pelo seno de 45 graus, que vale raiz de 2 sobre 2. O que que tu pode perceber? Que o 2 aparece no teu denominador dividindo ambos os lados. Já cancela aquele 2. E agora o que que tu tem? Tu vai ter o valor do x. O valor do x vai ser quem? O raiz de 3 vai multiplicando, então vai dar 8 vezes raiz de 3 divididos pela raiz de 2. Vamos dar uma olhada para ver se as alternativas eles racionalizaram. Sim, a gente pode perceber que racionalizaram, né? Por quê? Porque eu não tenho no meu denominador a raiz. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? Eu vou ter que multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo. Então, eu vou multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo aqui para vocês. E ao multiplicar por raiz de 2 em cima e embaixo, deixa eu melhorar aqui. Ah, tá, vai assim mesmo. Raiz de 2 em cima e embaixo. Eu vou chegar em quem? Eu vou chegar 8 raiz de 3 vezes raiz de 2 vai me dar 8 raiz de 6. E raiz de 2 sobre raiz vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E o 8 dá para dividir por 2, que vai me dar 4 raiz de 6. E 4 raiz de 6 é o que nós temos na alternativa letra B, bolota. Uma questãozinha aí que, se eu não me engano, eu peguei essa da UFSM, mas ela, o UFSM antigamente, quem fazia as provas da UFSM era quem fazia as provas do Enem. E essa questão depois caiu uma muito parecida no Enem. Certo? Vamos lá, já estamos na nossa sexta questão, vamos para a sétima. E olha só essa questão aqui,
Questãozinha da UFRGS. Olha o que que nos diz a questão da URGS aí. Na circunferência, na circunferência de raio 1, representada na figura a seguir, os pontos M e N são tais que o arco da extremidade de extremidades A e M mede π sobre 2 radianos. E o arco de extremidades A e N mede menos π terços de radianos. Maravilha. A distância entre os pontos M e N é. Então, o que que eu tenho nessa questão? Primeira coisa que eu faria nessa questão, que eu acho muito importante, é que vocês liguem todos esses pontos ao centro. Então, vocês vão ter isso aqui sendo colocado para vocês. Certo? E é isso que eu quero que vocês se liguem. Vocês podem perceber que quando ele fala AM mede pi radianos aqui, ó, quando ele coloca, e eu vou até grifar aqui para vocês, ó, quando ele coloca para nós isso, galera, esse pi meio de radianos, pi meio de rad, isso aqui, radianos, pi radianos é 180. Então é 180 graus divididos por 2 que vai me dar 90. Aonde está esses 90? Esses 90 estão aqui, ó, galera. Beleza? Agora, quando ele fala para nós o seguinte, menos π terços de radianos, ó, menos π terços de radianos. O que que ele está fazendo? Ele está mandando tu fazer menos 180 divididos por 3. Isso vai me dar 60. Aonde é que estão esses 60 aqui, ó, onde eu estou colocando para vocês em verde? Sacaram a jogada? Eu fiz de propósito, colorido aqui para vocês. Agora vocês vão olhar para esse triângulo aqui. E nesse triângulo, o que que eu quero que vocês enxerguem? Eu quero que vocês enxerguem exatamente aquele ângulo central. Que aquele ângulo central ali, ele é quem? Ele é 90 mais 60. Vocês concordam comigo? Então, esse ângulo central aqui, ó, ele mede 150 graus. Vocês podem perceber que o raio é 1 e aqui também vai ser 1. E eis que eu quero descobrir para vocês essa medida, esse outro lado que eu vou chamar de x. Beleza? Entenderam a jogada? E eis que quando tu tiver mais lados do que ângulo, tu vai usar o que nós chamamos de lei dos cossenos. E a lei dos cossenos funciona da seguinte forma: eu quero descobrir o lado x. Então o x funciona como a tua hipotenusa. X ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado, como se fosse a hipotenusa. Tu vai acrescentar menos 2 vezes 1 vezes 1 vezes o cosseno de 150 graus. Beleza? Agora é resolver isso aqui. Então, eu vou ter x ao quadrado é igual 1 ao quadrado é 1, mais 1 ao quadrado, que é 1, menos. Uma dica. Tá vendo esse 2 aqui que está na frente? Não multiplica. 2 vezes 1 vai me dar 2 vezes. O cosseno de 150, o 150 vale, falta quanto para 180? 30. Só que no segundo quadrante, o cosseno é negativo. Então vai ser vezes menos o cosseno de 30. É isso que tu teria que te ligar. Tá, vamos lá, segue o baile. X ao quadrado é igual. 1 mais 1 dá 2. Menos com aquele menos lá de dentro dá mais. 2 vezes o cosseno de 30. E o cosseno de 30, ele vale exatamente raiz de 3 sobre 2. E agora tu pode simplificar o 2 com 2. E eis então que tu chega que o valor do x vai ser a raiz quadrada de 2 mais raiz de 3. Certo? Tá. Isso é para quem quer jogar fazendo a questão no braço. Mas eu sei dizer para vocês que eu acho essa questão difícil, tá? Difícil. Vamos jogar pelas nossas alternativas. Galera, vamos pensar um pouquinho olhando.
Vocês concordam comigo? Isso aqui depois eu vou apagar, tá? Mas vocês concordam comigo que do M até esse ponto aqui embaixo que eu estou fazendo com vocês, essa medida aqui valeria 2, né? Certo? Valeria no máximo 2. Agora, isso que eu vou fazer com vocês em verde aqui, ó. Vocês concordam comigo que isso que eu fiz em verde vale 1. Então, vocês concordam que aquele segmento MN, que é o X que eu quero descobrir, que é o X que eu quero descobrir, ele vai ter que ser menor do que 2 e maior do que 1. Vamos tentar jogar pelas nossas alternativas? Lembra que raiz de 3 é 1,7. Então, na alternativa letra A, o que que eu teria aqui? Eu teria raiz quadrada de 2 menos 1,7 dá 0,3. E 0,3, se eu extrair a raiz desse cara, vai dar menos do que 1. Vocês concordam comigo? Então, não pode ser a letra A. A letra B, ele está dizendo que é 2 menos raiz de 3, que dá 0,3. E 0,3 é menor que 1. A letra D está dizendo que é 1, não pode, falso. E a letra E está dizendo, olha só, 2 mais 1,7, isso dá 3,7. Vocês concordam que todas as outras alternativas ou são menores do que 1 ou são maiores do que 2? A letra B, a gente teria isso aqui, ó, a raiz quadrada de 3,7. A gente sabe que a raiz quadrada de 4 é 2. A raiz quadrada de 3,7 realmente, a raiz quadrada de 3,7 realmente vai ser maior do que 1 e menor do que 2. E aí eu teria a minha resposta marcada para vocês, confirmada aí, jogando pelas alternativas. Tenham esse olhar, tá, galera? Tenham esse olhar quando vocês estiverem fazendo uma questão da URGS para vocês, tá? Tenham esse olhar de tentar jogar pelas alternativas. Vamos lá para a nossa questão de número 8. Questão de número 8 aí sendo colocada, tá? A questão de número 8 sendo colocada para vocês aí. Tranquilo? Bora lá, bora lá. Vamos lá, gurizada, vamos lá. Questão de número 8 fala: a sombra de uma pessoa que tem 1,80 de altura mede 60 centímetros. No mesmo momento, ao seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 metros, tá? Se mais tarde a sombra do poste diminui 50 centímetros, a sombra da pessoa passou a medir? Tá. Vamos pensar aqui na nossa situação. Vamos pensar primeiro aqui, ó. Esse é o nosso triângulo retângulo, tá? O que que eu pensaria nessa questão aqui? Eu tenho aqui a pessoa. Eu vou botar a pessoa dentro, tá, galera? A pessoa vai representar o meu segmento em vermelho, certo? Vocês concordam comigo que aqui eu vou ter somente triângulos retângulos, né? Triângulos retângulos, obviamente, porque a altura sempre forma um ângulo de 90 graus. Então, consequentemente, a altura da pessoa, que é 1,8 metros, que é o segmento em vermelho, 1,8 metros, ela formou uma sombra de 60 centímetros. Esses 60 centímetros tu já tem que converter para metro, que dá 0,6 metros, tá? Nós vamos usar tudo em metros. Agora, eu não sei qual é a altura do poste, mas eu sei que a sombra que o poste fornece é uma sombra de 2 metros. Aí agora o que que a gente tem? A gente consegue descobrir a altura do poste. Por quê? Porque a altura do poste está para a altura da pessoa. Assim como a sombra do poste, que é 2 metros, está para a sombra da pessoa. O que que eu posso fazer aqui? Multiplicar cruzado. Então, eu vou ter nesse caso 2 vezes 1,8 divididos por 0,6. 1,8 tem a mesma quantidade de números depois da vírgula, 0,6 também. Então, o que que tu faz ali? Tu simplesmente divide 18 por 6, que dá 3. E aí tu vai chegar nesse caso exatamente em quanto? Em 2 vezes 3, 6. Quem é esse 6? Esse 6 é a altura do teu poste, certo?
Agora o que que ele falou? Se mais tarde a sombra do poste, agora nós temos o quê? Nós temos um novo triângulo retângulo, galera. Novo triângulo retângulo. Nesse triângulo retângulo, a gente sabe que a altura do poste é de 6 metros. E aí ele fala: se mais tarde a sombra do poste diminuiu 50 centímetros, então a sombra do poste não vai ser mais 2 metros, vai ser 1,5. O que que ele pede? A sombra da pessoa passou a medir em centímetros. Galera, a pessoa, ela tá aqui, ó. A pessoa, ela continua tendo a mesma altura, 1,8. O que que a gente quer saber? A gente quer saber essa medida x aqui, qual é a sua sombra. Então, o que que eu vou ter que fazer aqui? A altura da pessoa, do poste é 6. A altura da pessoa é 1,8. A sombra do poste é 1,5. A sombra da pessoa é x, certo? Então, nós vamos ter nesse caso aqui que x é igual a 1,5 vezes 1,8 divididos por 6. Tranquilo aqui, galera. O que que a gente pode fazer? 1,8 divididos por 6. Vocês concordam aqui comigo que isso aqui me daria 0,3, né? 0,3 se a gente for pensar aqui, ó, 1,8 divididos por 6, pensa, é a mesma coisa que 18 dividido por 6 dá 3, como tem um número depois da vírgula. Então aqui dá 3. 0,3, né? 0,3. Então 0,3 vezes 1,5. Galera, 3 vezes 1,5 dá 4,5. Só que eu tenho dois números depois da vírgula. Então isso aqui vai dar 0,45 centímetros. Ou, desculpa, 0,45 metros. O que corresponde, então, que o x vai me valer exatamente 45 centímetros. E 45 centímetros é o que nós temos na alternativa letra B, bolota aqui para vocês. Né? Questão boa, essa questão de número 8, né? Questão de número 8 para a gente trabalhar com semelhança de triângulos aí. Beleza? Vamos para a questão de número 9. Olha a questão de número 9. Eu me lembro dessa questão. Essa questão aqui tu tem que ter o dom para conseguir resolver ela. Olha o que que nos fala ali. O ponto F está na diagonal AC do paralelogramo ABCD abaixo. Maravilha. Se a área do paralelogramo DEFG mede 1, a área da região sombreada, rachurada, mede. Tá, galera, ele tá dizendo que a área lá daquele carinha, esse carinha ali de cima, isso aqui, ó, vale 1 unidade, certo? O que que tu deve te ligar? Essa questão ela não tem cálculo nenhum, ela tem somente interpretação. Tu concorda comigo que se AC é diagonal, o que que a diagonal de um quadrilátero faz? Divide a área pela metade. O que que tu tem que te ligar? Que toda a área de cima tem que ser igual à área de baixo. Agora nós vamos olhar para esse cara aqui, ó, pro A, E, F. Faltou um vértice aqui, mas não tem problema. Opa, aqui que ele deu. Tá, eu quero que vocês olhem para esse cara aqui, vamos ver. Aí. Só que não é um paralelogramo, gurizada. Se é um paralelogramo, vocês concordam que a F é a diagonal dele. O que que eu quero que vocês saibam? Que essa área de baixo, que eu estou chamando de S, tem que ser igual à área de cima, que tem que ser S. Agora, se nós olharmos para esse paralelogramo aqui, ó, o F, esse aqui de cima, tá, galera? Vocês concordam que eu tenho um outro paralelogramo? O que que vocês podem perceber? Que o segmento FC também é diagonal. Então, a área do que tem embaixo, que eu vou chamar de Szinho, tem que ser igual à área que tem em cima, que é Szinho também. Agora, no grande paralelogramo, tu concorda comigo que tu tem a diagonal AC, que divide a área desse paralelogramo pela metade, do grande paralelogramo.
Só que na parte de cima eu tenho quem? S mais 1 mais Szinho. Já na de baixo, o que que acontece? Na de baixo eu vou ter quem como área? Eu tenho o Szão mais o Szinho, mais a área que eu quero descobrir, que eu vou chamar que é X, mais X. O que tu pode perceber? Que eu posso cortar coisas iguais e lados opostos da igualdade. E chego exatamente que o valor do X, que é o que eu quero descobrir, que é a área rachurada, vale 1. Então, a gente tem que a nossa alternativa da resposta da questão de número 9 é a alternativa letra D, Dinamarca. Ou seja, não tinha praticamente cálculo, tinha só de saber trabalhar com semelhanças de triângulos. Beleza? Feita a questão de número 9, vamos para a questão de número 10 aqui para vocês, questão de número 10, sendo colocada na tela para vocês. Essa questão aqui é questão clássica da prova do Enem. O Enem ama teorema de Tales, né? O que que nos fala essa questão? Quantos metros de asfalto serão necessários? Com a urbanização, as cidades devem melhorar sua infraestrutura, como, por exemplo, fazendo mais vias asfaltadas. Sendo assim, a figura abaixo mostra a rua B, que precisa ser asfaltada no ponto P até o ponto Q. Na rua A, já asfaltada, há 3 terrenos com frente para a rua B e para a rua A. Maravilha. As divisas dos lotes são perpendiculares às ruas A. As respectivas, a rua A, respectivamente, 10, 25 e 30, conforme o desenho. A frente do lote B mede 32. Quantos metros a gente tem, galera? Isso aqui é uma questão de regra de 3, tá? Coloquem na cabeça de vocês. Eu vou chamar aqui de X. E aqui eu vou descobrir que é Y, certo? É isso que eu tenho aqui. O que que a gente teria que fazer? Só simplesmente uma regra de 3. Qual é a regra de 3? Pensando da seguinte forma: o X, que é para a rua B, ele está para 10, que está na rua A. Assim como o 32, que está na rua B, está para o 25 da rua A. E eis que então tu vai ter que o X vai ser nada mais, nada menos do que 32 vezes 10 divididos por... Opa, porque não deu aqui? Divididos por 25. O que que a gente tem aqui? 25 dá por 5, né? Vai me dar exatamente por 5, então eu chego 5, 2. Então eu vou ter 64 quintos. Beleza? Isso. Tô achando que o desenho tá errado, mas vamos lá. O x é 64 quintos. E agora, para descobrir o valor... Ah, tem números com vírgula, tá? Então vamos já dividir por 5. Lembra que para dividir por 5, a gente multiplica o número por 2 e divide por 10. 64 multiplicado por 2 dá 128, dividido por 10 dá 12,8 quilômetros, ou metros, vamos botar assim. Esse é o valor do x. Agora, para descobrir o y. Outra regra de 3, gurizada. Tu vai fazer assim, ó. Eu vou fazer agora de outra forma. O 32 está para 25, assim como o y está para 30, que é a mesma coisa. Ou seja, daqui eu vou ter que o y vai ser igual a 32 vezes 30, divididos por quanto? Divididos pelo 25. O que que eu tenho aqui? Eu tenho simplesmente que dividir por 5, o 30 por 5 vai me dar 6, e o 25 por 5 dá 5. Então, nós vamos ter aqui 6 vezes 32, isso vai me dar 12, 18 e 19, 192 sobre 5. Multiplicando por 2 esse cara, esse 192, né? Com o que que a gente faz aqui? Multiplicando esse cara por 2. O que que vai me dar? Vai me dar 4, 18, 19, 18. Aí 2 vezes esse cara vai me corresponder 2 mais 1, 3, 384. Divide por 10,
38,4 metros. Como ele quer saber quantos metros de asfalto a gente vai ter, galera, eu tenho que somar todo mundo da rua B, né? Todo mundo da rua B, que vai ser exatamente aqueles 12,8 mais os 38,4 mais exatamente quem? Mais exatamente os 32. Olha ali, né? A alternativa letra C querendo que tu marque, né? Mas a gente somando 12,8, 38,4 e 32, isso vai me dar 83,2. 83,2 metros, o que a gente fecha na alternativa letra D. Teorema de Tales aparecendo, né, gurizada? Teorema de Tales sempre tem que ter a mesma proporção aí para vocês. Foi a questão de número 10, galera. Foi aí pouco mais do que a metade, né? Um pouco mais não, menos que a metade aí da nossa prova, dos nossos exercícios. Vamos lá para uma questãozinha do Enem aqui de novo. Olha a questão do Enem, conforme eu disse que já tinha caído isso lá. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe no mesmo momento de apenas um compasso cujo comprimento das hastes é de 10 centímetros, um transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por ela fosse de 120 graus. A ponta seca está representada pelo ponto C. A ponta do grafite está representado pelo ponto B e a cabeça do compasso está representado pelo ponto A. Maravilha, conforme a figura. Após concluir o desenho, ela encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na fabricação, de acordo com os dados. Considere 1,7 como uma aproximação para a raiz de 3. O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será... Galera, o que que a gente tem que se ligar nessa questão de número 11? Olha só. A gente tem, eu vou tentar fazer o desenho do triângulo para vocês aqui. Esse é o triângulo que a gente tem. Nesse triângulo, a gente pode perceber que as hastes, elas medem 10 centímetros. Foi isso que ele me forneceu. E eu quero descobrir esse cara aqui, que é o R, que ele que descobrir. Só que a gente pode perceber que esse ângulo aqui, ó, é um ângulo de 120. Galera, esse ângulo aqui de 120, nós percebemos que esse triângulo ele é um triângulo isósceles. Por quê? Porque ele tem dois lados iguais. Então vocês concordam comigo que esse ângulo em verde aqui, ó, ele tem que ser igual. Porque os ângulos têm que sempre enxergar. Ângulos que enxergam a mesma medida têm que ter o mesmo valor. A gente sabe que a soma dos ângulos internos de um triângulo é 180. Vocês concordam que faltam 60 para fechar os 180? 180 menos 120 dá 60, 60 dividido por 2 dá 30. Consequentemente, esses ângulos são ângulos de 30 graus. O que que eu faria aqui? Eu posso escolher lei dos senos ou dos cossenos. Eu faria a lei dos senos porque é mais rápido. Eu tenho mais ângulo ali. Então, o que que eu faria pela lei dos senos? 10 está para o seno de 30 graus. Assim como o R, que é o que eu quero descobrir, está para o seno de 120 graus. O que que eu teria que me lembrar aqui? Que o seno de 120 é igual a quem? Ao seno de 60. Certo? E aí, o que que eu tenho que me ligar agora? Agora é só resolver. O seno de 30 vale 1/2. O seno de 60 vale raiz de 3 sobre 2. Lembra o que eu disse? Deixa para já simplificar agora, que tu sabe que o seno tem 2 no denominador em ambos os lados. E agora aquele raiz de 3 que está dividindo vai multiplicando. Então tu vai ter que o raio é igual a 10 vezes a raiz de 3.
Só que a raiz de 3 ele mandou tu usar quanto? 1,7. E 1,7 vezes 10 vai me dar 17. Então, nós temos 17. 17 é o que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca aí, né? Dinamarca aparecendo para vocês. Outra forma que tu pode pensar nessa questão, vou te dar outra dica, tá? Outra dica. Como tu pode perceber, aqui é 10, né? Agora, como o ângulo aqui era um ângulo de 120 graus, galera, esse ângulo era um ângulo de 120 graus, e esse triângulo é um triângulo isósceles, se tu traçar a hipotenusa, traçar a altura de um triângulo isósceles, tu vai formar um triângulo retângulo. E tu vai dividir aquele ângulo que era de 120 exatamente na metade em 60 graus. Consequentemente, o que que acontece? Acontece que esse cara aqui vai ser o ângulo de 30 graus. E aí tu usa o macetezinho do triângulo de 30 a 60, ou tu pode até usar o seno e cosseno. Tu concorda comigo que 30 graus vai enxergar a coisa no triângulo retângulo. A hipotenusa é duas vezes essa coisa, que é o 10. E o adjacente a 30 graus vai ser a coisa grudada com raiz de 2. Vocês concordam comigo? Opa, com raiz de 2 não, raiz de 3. Vocês concordam comigo que se duas vezes a coisa é 10, a coisa só pode ser 5, né? Essa coisa só pode ser 5. E a coisa ali de baixo é 5 raiz de 3. Então aqui é 5 raiz de 3. Só que eu tenho 5 raiz de 3 até aqui, mais 5 raiz de 3. E eis que eu chego 10 raiz de 3, que é aquele 1,7. Tá? Eu recomendo vocês saberem o triângulo do 30, 60, 90, tá? Que é o coisa, duas coisas e coisa raiz de 3. Bora para a próxima, mais uma questãozinha do Enem. Vamos lá, vamos ver o comando dela. Qual deveria ser a altura mínima do viaduto em metro para que esse caminhão pudesse passar com segurança sob o vão? Então, o que que a gente tem nessa questão aí? Isso aconteceu aqui em Porto Alegre, né? Isso aconteceu em Porto Alegre aí. A manchete demonstra que o transporte de grandes cargas representa cada vez mais preocupação quando feitos em vias urbanas. Caminhão entala no viaduto no centro. Um caminhão de grande porte instalou embaixo do viaduto da Borges de Medeiros e a Loureiro no sentido centro-bairro, próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 3 grandes tubos, conforme ilustra a figura. Tá. Considere que o raio externo de cada cano é de 0,6 metros e que eles estejam em cima de uma carroceria cuja parte superior está a 1,30 metros do solo. O desenho representa a vista traseira do empilhamento dos canos. Maravilha. A margem de segurança recomendada para que esse veículo passe sobre o viaduto é, é que a altura total do veículo com a carga seja no mínimo 0,50 metros menor do que a altura do viaduto, ou seja, 50 centímetros. Considere 1,7 para a raiz de 3. Qual deveria ser a altura desse cara? Vamos lá, Guza. Marca, nesse caso aqui, o centro, né? Marca o centro de cada um dos teus círculos. Ao marcar o centro, o que que a gente faz? A gente liga eles, formando um triângulo. Esse triângulo, ele é equilátero. Agora vamos lá, vamos antes de mais nada. Aqui em cima, depois eu vou fazer, vamos só tirar aqui esse triângulo equilátero. Vocês concordam comigo que eu tenho esse triângulo aqui aparecendo para vocês, né? Esse é o triângulo que eu tenho ali. O que que eu preciso descobrir desse triângulo primeiramente? Esse segmento em vermelho. E esse segmento em vermelho é a altura desse triângulo, certo? E eu preciso descobrir essa altura. Como é que eu calculo a altura de um triângulo equilátero? É o lado raiz de 3 sobre 2. Só que tu concorda comigo que o raio é 0,6. Consequentemente, o que que vai ser o lado desse triângulo equilátero? 1,2, né?
Então vamos descobrir agora a altura. Tu vai ter que a altura vai ser exatamente 1,2, né? Deixa eu botar aqui, ó, 1,2 para todo mundo. 1,2 vezes a raiz de 3, vezes a raiz de 3, divididos por 2. Então, tu vai chegar aqui, a tua altura é 0,6 vezes a raiz de 3, que é 1,7. Vamos lá, 6 vezes 7 vai me dar 42. 6 vezes 1 vai me dar 6. Então, vocês concordam comigo que aqui eu vou ter 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, deixa eu ver. Isso, tá? O que que eu tô fazendo? É a metade, né? Isso vai me dar 6 vezes 7, 42. 6 vezes 1, 6. Mais 4 vai me dar 10. Então, eu vou ter 1,02 metros. Isso é quem? A altura do triângulo equilátero. Só que ele quer saber a altura do caminhão, galera. A altura do, ó, vou até deixar, a altura do triângulo equilátero é 1,02 a metros. O que que tu tem que te ligar? Tem que te ligar nessas informações. Esse segmento que eu estou fazendo com vocês em verde é o raio. E aqui para baixo, vocês concordam comigo que também é o raio, 0,6. Então, o que que eu tenho? Eu tenho que calcular. Eu tenho que pegar o 1,02 mais 2 vezes 0,6 mais. Lembra que o caminhão tem 1,30 m de altura até aquela base. Então, mais 1,30 m e ainda tem aquela margem que ele te disse que é de 0,5. E agora é só somar isso tudo aqui. Vamos lá. 1 mais 2 mais 1. Desculpa, vamos resolver esse cara aqui. Então, eu vou ter 1,02 com 1,30 dá 2,32, mais 50 dá 2,82, beleza? Mais 1,2, né? 1,2 aqui, que é 2 vezes o 0,6. Tranquilo aqui? Então, nós vamos ter aqui 3, isso aqui vai me dar 4 metros e 2 centímetros. Esse é o nosso resultado. 4,02 é o que nós temos na alternativa letra D, Dinamarca, aí para vocês. Tranquilo? Tá feito para vocês aí a nossa questão de número 11, questão 12, trabalhosíssima, né? Trabalhosíssima, a FU aí da prova do Enem. Mais uma questão da prova do Enem. O Enem já tem questões com enunciados curtos. Olha só o que que nos fala. Na figura abaixo, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão. Galera, eu preciso descobrir o comprimento total do corrimão. E eu olharia, eu não sei vocês, mas eu olharia para esse triângulo retângulo que me aparece aqui, ó. Não sei se vocês estão enxergando. Nesse triângulo retângulo aqui, ó, eu tenho 90 centímetros. Aqui o que que a gente pode perceber? A gente pode perceber que aparecem 5 degraus, 5 degraus, né, de 24 centímetros. Então eu faria aqui, ó, 13, a questão de número 13. Eu faria 24 vezes 5. E para multiplicar por 5, divide por 2, multiplica por 10. Vocês concordam que daria 120, né? Então aqui nós temos 120 centímetros. Galera, jamais esqueçam o triângulo retângulo 3, 4, 5. Lembrem do triângulo retângulo 3, 4, 5. Tá? Um cateto é 3, o outro é 4. A hipotenusa vai ser 5. Vocês concordam comigo que se eu multiplicar o 3 por 30 dá aquele 90? Se eu multiplicar o 4 por 30, dá aquele 120. Então, eu também vou ter que multiplicar o 5 por 30, que vai me dar 150. Então, aqui a gente já tem 150 centímetros. Só que ele quer saber o total. O total, então, o total vai ser aqueles 30, mais os 150, mais os 30. Então, eu estou falando em 150 mais 60, que vai dar 210 centímetros. E 210 centímetros é a mesma coisa que 2,1 metros.
2,1 metros, a alternativa a letra D. Uma questão bem de boa de triângulo retângulo aparecendo para nós, né? Vamos lá, questão de número 14, gurizada. Questão de número 14 também é do Enem, tá? Aqui também é do Enem. Olha só o que que nos fala na questão de número 14 aqui. Em exposições de artes plásticas, é usual estátuas sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base da estátua. Qual a relação entre R e L? O auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança seja cumprida. Tá, olha o que que a gente teria que se ligar nessa questão de número 14. Eu tenho um círculo, tá certo, gurizada? Eu tenho um círculo. Dentro desse círculo, eu vou ter um quadrado sendo colocado para vocês, tá? Eu tenho aqui o meu quadrado. O que que a gente sabe? A gente sabe que esse segmento aqui, ó, que une o centro ao vértice, isso aqui é o raio. Só que se eu complementar, eu teria diagonal. O que que tu deve perceber? Tu deve perceber que o raio tem que ser maior do que esse metade da diagonal. Então vamos lá. Como é que eu calculo a diagonal de um quadrado de lado L? A diagonal de um quadrado é o lado raiz de 2. Só que a gente pode perceber que esse R, que é o raio, tem que ser maior ou igual ao lado raiz de 2 sobre 2. Aí tu vai olhar para as alternativas, não tem isso. O que que tu tem que perceber? Existem alternativas que a raiz está no denominador. Então tu vai racionalizar para jogar a raiz para o teu denominador. Então, ao racionalizar, o que que tu vai chegar? Tu vai chegar em L. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 4, que é 2. E 2 vezes raiz de 2 no teu denominador. E aí tu pode perceber que dá para simplificar o 2 com 2, chegando à conclusão que o teu raio tem que ser maior ou igual do que o lado divididos pela raiz de 2. O que nós temos na nossa alternativa, a letra A, Argentina aí. Questãozinha sacana, né? Porque a gente está acostumado sempre a racionalizar ao contrário, tirar a raiz do denominador. Mas cuidem nisso, tá? É comum aparecer o contrário em algumas provas, principalmente a prova do Enem, tá? A prova do Enem gosta de jogar a raiz pro denominador, não é a primeira vez. Certo, gurizada? Vamos lá. Próxima questão. Ó, questão pesada. Questão pesada, questão demorada e questão da prova do Enem. Olha o que que a gente tinha nessa questão de número 15. Galera, daria para eu passar uma fórmula, tá? Daria para eu passar a fórmula. Mas eu vou mostrar. Na real, acho que eu vou pela fórmula, tá, galera? Que essa questão ela é muito pesada mesmo. Eu vou ir para a fórmula, tá? Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 e 4 metros. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC e BD, e a haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. Qual deve ser o valor do segmento da haste EF?
Galera, a gente precisa saber o comprimento dessa haste H. O que que tu vai fazer? Tu vai chamar aqui, ó, eu vou chamar para vocês terem a fórmula. O segmento AC, que vale 4, eu vou chamar de A, e o segmento DB vai valer B, certo? O que que eu quero que vocês se liguem? Quando vocês tiverem hastes paralelas e uma haste centralizada, e vocês tiverem essas hastes sendo ligadas, os pontos mais altos delas aos as bases das hastes antigas, e tu quiser saber o ponto de intersecção, o que que tu vai fazer? Aquela altura H vai ser nada mais, nada menos do que o produto entre os tamanhos das hastes divididos por quem? Pela soma das alturas dessas hastes. Então, nós vamos chegar que essa altura vai ser 4 vezes 6, ou 6 vezes 4, tanto faz aqui, tá? A gente sabe que a ordem dos fatores não altera o produto. Divididos por quem? Por 4 mais 6. 6 vezes 4, 24. 4 mais 6 dá 10. E 24 divididos por 10 dá 2,4. Eis que a gente tem que a nossa resposta seria a alternativa letra C, Canadá. Né? Daria até para a gente jogar um pouco pelas nossas alternativas, né? Se a gente for analisar aqui, ó, o segmento EF, ele é um pouco mais da metade do 4, né? E se a gente for olhar aqui, ó, ele é menos da metade do segmento que vale 6 lá. Então, daria para tu jogar no olho, tu ficaria na alternativa letra C, bem de boa sendo colocado. Tá, galera? Daria para fazer esse visual aí. Tranquilo? Vamos lá para a próxima questão. Próxima questão, eu vou precisar de mais espaço nela, então eu vou colocar aqui. Questão de número 16. O que que nos fala a questão de número 16? Tá? Questão de número 16 fala: o perímetro de um triângulo equilátero circunscrito a um círculo de raio 3. Então, nós temos aqui nessa questão um triângulo que é equilátero, e dentro desse triângulo equilátero eu tenho um círculo dentro dele, tá? Então, o perímetro de um triângulo equilátero circunscrito a um círculo de raio 3. O que que eu tenho que fazer aqui, gurizada? Marco o centro. Ao marcar o centro, liga esse centro ao ponto de tangência, tá? Isso aqui vai me dar 3. Se tu ligar lá para cima, tu vai ter a altura, tá? O que que eu quero que tu te ligue? Que esse raio 3 é exatamente igual ao apótema do teu triângulo equilátero. Consequentemente, significa o quê? Que a altura do triângulo equilátero é 3 vezes esse raio que é o apótema. Então, consequentemente, a altura desse triângulo equilátero vai ser 3 vezes 3, que vai me dar 9. Então, a altura do triângulo equilátero vale 9. Sacaram a jogada? E agora tu teria que te lembrar, como é que eu calculo a altura do triângulo equilátero? É o lado raiz de 3 sobre 2. Só que eu tenho a altura vale 9, então eu sei que lado raiz de 3 sobre 2, isso é igual a 9. Vai multiplicar cruzado, então tu vai ter que o lado é igual a quem? A 2 vezes 9, que vai me dar 18, dividido pela raiz de 3. Racionalizando raiz de 3 em cima e embaixo, eu vou chegar em 18 vezes raiz de 3 dá 18 raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3, dá raiz de 9, que é 3. Então, 18 por 3 vai me dar 6 raiz de 3. Isso vai ser o lado. Só que o que que a questão está te pedindo? A questão está te pedindo o perímetro. E o perímetro, nesse caso, vai ser o quê? 3 vezes a medida do lado.
Bom, então nós vamos ter que o perímetro vai ser 3 vezes 6 raiz de 3, o que vai me dar 18 raiz de 3. E 18 raiz de 3 é o que nós temos na alternativa letra A, Argentina. Que questãozinha, né? Teria que te lembrar que o apótema cabe 3 vezes na altura ali dentro, né? 3 vezes na altura do teu triângulo equilátero. Beleza? Lembrem sempre disso, tá? Apótema é sinônimo de raio do círculo inscrito. Vamos lá, questão de número 17. Falta pouco, gurizada. Falta só 4, né? Questão de número 17 aqui. Considere o setor circular de raio 6 e ângulo central 60 graus da figura abaixo. Se P e Q são pontos médios, respectivamente, de O e S, e O e R. Então, o perímetro da região sombreada é... Tá, eu quero saber o perímetro, gurizada. E aqui é se ligar. Como aqui ele nos falou que são pontos médios, vocês concordam que se o raio é 6, tá? O raio, considere o setor circular de raio 6. Então tem o setor circular. E o P e o Q são pontos médios. Vocês concordam comigo que aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 3, aqui tem que ser 3. Isso aqui é calcular esse comprimento aqui, ó, que eu vou chamar de x, e o outro comprimento que eu vou chamar de y. Galera, isso aqui é regra de 3, tá? Vamos primeiro no x descobrir o x, porque eu quero o perímetro. Perímetro é a soma de todos os lados. Então eu sei que 3 mais 3 mais x mais y. E eu já ficaria entre a letra B e a letra C, tá, gurizada? É certo que eu ficaria entre isso. Mas vamos descobrir primeiro o valor do x. Vocês concordam comigo que o comprimento de uma circunferência é dado por 2πr, certo? 2πr. Agora pensem comigo, vamos descobrir o valor do x. Tu concorda então que 2 vezes π vezes 3, tá? Isso estaria para quem? Para 360 graus, né? Na volta inteira. Só que tu tem um ângulo central de quantos graus? De 60 graus. E aí tu vai descobrir o valor do x. O que que eu quero que tu te ligue aqui, ó? Sem cálculo multiplicando o trabalho braçal. Daqui do 360 por 60, eu dividi por 6. Eu dividi por 6. Então, do 2π vezes 3, para o x eu tenho que dividir por 6. Consequentemente, o valor do x vai ser π. Porque 2 vezes 3 vai me dar 6, dividido por 6 vai me dar 1. Descobri o valor do x. Então, o x eu já sei que vale π. A gente já sabe que vai ter que ser mais do que π, né, gurizada? Não tem como ser 2π. Minha resposta vai ser a letra C. Já tá com cara de ser a letra C. Mas vamos descobrir o valor do y. Como é que eu vou fazer? 2 vezes π vezes 6, que é o raio agora, isso está para quem? Para 360 graus. Só que eu quero saber com 60 graus qual é o valor do y. O mesmo processo que tu vai fazer, que eu fiz antes. Do 360 por 60, dividiu por 6. Do 2π vezes 6, eu também divido por 6 para chegar no y. Então, eu vou ter nesse caso com vocês, dividindo por 6. Eu chego então que o y vai ser quanto? 2π. Pronto, matou a questão, 2π. E eis que eu tenho então que o perímetro vai ser exatamente igual a quanto? A 3 mais 3 mais π mais 2π. Lembra que comprimento de arco a gente usa a regra de 3. Isso aqui vai me dar quanto? 3π mais 6. E só confirmou o que a gente já sabia, né? Depois de calcular o x, né? O arco PQ, ele é menor do que o arco RS, né? Então, consequentemente, teria que ser um valor menor
ali, né? Desculpa, maior do que para o arco RS. Beleza, gurizada? Vamos lá, qualquer coisa vocês sabem, mandem no chat. Vamos lá para a questão de número 18. Olha só a questão de número 18 aqui aparecendo para nós. A questão de número 18 diz o seguinte: seis octógonos regulares de lado 2 são justapostos em um retângulo, como representado na figura abaixo. A soma das áreas das regiões sombreadas é. Tá, gurizada. Eu não sei se vocês percebem, mas eu enxergo, quando eu vejo o lado 2, aqui eu vejo 2, 2, 2, 2. Só que para mim é um quadrado. Tranquilo? Como é que eu enxergaria? A área de um quadrado. A área de um quadrado é o lado ao quadrado. Como eu aqui sei, ali eu tenho um quadrado de lado 2. 2 ao quadrado vai me dar quanto? 4. Completem figuras. Olha o que que eu vou fazer. Tá vendo essa região em azul aqui, ó? Eu vou jogar ela aqui para cima. Vocês concordam comigo que aqui deu outro quadrado? Agora eu pensaria, esse pedacinho aqui, ó, que eu vou fazer em vermelho. Isso aqui eu vou riscar e vou jogar para cá. Concordam que aqui deu outro quadrado? Tá, o meu desenho não tá tão bom, tá? Mas vocês conseguem enxergar ali um outro quadrado, beleza? Agora, o que tá aqui, ó, em verde, eu vou tirar e vou jogar aqui embaixo. Aqui eu tenho outro quadrado, certo? Agora pensem comigo. Nessas pontinhas aqui, ó, eu vou tirar essa pontinha e essa pontinha. Vocês concordam comigo que aqui em cima eu vou formar outro quadrado? Então, quantos quadrados vocês enxergam aqui? Vamos lá. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Então, vocês concordam que as áreas rachuradas vão ser 6 vezes a área de um quadrado, não é? Então vai ser 6 vezes a área de um quadrado, que é 4. E 6 vezes 4, 24. Resposta letra E, Equador. Maravilha. Isso é jogar com a questão. Joguem com a questão. Tenham essa estratégia de completar ali. É tudo lado igual, gurizada. Hexágono regular tem tudo. Octógonos regulares, né? Desculpa. Tudo tem lados iguais ali. E aí tu mata a charada da questão, né? Tu transforma uma questão trabalhosa numa questão mais fácil ainda. Bah, vamos lá. Olha a questão de número 19, questão clássica de prova da URGS, né? No retângulo ABCD da figura abaixo, E é o ponto médio de AD. E a medida FB é igual a 1/3 de AB. Sabendo-se que a área do quadrilátero AFCE é 7. Então, a área do retângulo ABCD é. Tá, ele quer saber a área do retângulo. Olha só. O que que eu faria nessa questão aqui, gurizada? Ela é uma questão chatinha de tu ter essa visão, tá? Mas vamos lá na questão de número 19. Eu pensaria assim, ó. Eu pensaria da seguinte forma. Pensaria que todo o segmento DC, eu vou chamar de B, que é a base. E o BC é A. Vocês concordam que eu quero saber aqui a área do retângulo? E a área do retângulo vai ser quem? Vai ser B vezes A. Base vezes altura. Eu preciso descobrir quanto é que é B vezes A. Tá. Só que eu enxergo aqui, se eu traçar essa diagonal AC, eu dividi aqui, ó, o que eu vou fazer para vocês. Um em um triângulo e o 2 o outro triângulo. Certo? Então, o que que eu pensaria? Como é que eu vou calcular a área 1? Área 1. A área 1 eu pensaria da seguinte forma. Vocês não estão enxergando que, como ele falou, que o segmento, o ponto E, ponto médio, vocês concordam comigo que aqui é o A sobre 2, né? E a altura, vejam de lado, olhem de lado na horizontal. Vocês enxergam o triângulo ali AEC, em que a base dele é AE?
Então, nós teríamos que a base é AE, que vale A sobre 2, vezes a altura que é quem? Que é B. Sacaram a jogada? Porque aqui eu tenho um ângulo de 90 graus. Então, vocês concordam comigo que isso aqui vai me dar AB, ou BA sobre 2. Opa, desculpa, tudo isso ainda divididos por 2, né? Que é a área de um triângulo, base vezes a altura dividido por 2. Então, isso aqui vai me dar AB sobre 4. Tranquilo? Agora vamos pensar na área 2. Na área 2. Quem é que seria a área 2? Como ele me falou que o segmento FB é 1/3, FB é 1/3, vocês concordam comigo que a F vai ter que ser 2/3? Ó, se aqui é 1/3, aqui tem que ser 2/3. 2/3 de quem? Do B. Então a área do triângulo AFC seria a base, que é 2/3 de B, vezes a altura, que é a altura é o A, divididos por 2. Esse 2 eu posso dividir com esse 2, então eu vou ter AB ou BA sobre 3. Agora, o que que eu sei? Eu sei que se eu somar a área 1, a área 1 com a área 2, conforme o exercício me disse, essa área, esse total tem que dar 7. Então, vamos somar. Quem é que eu vou fazer aqui? Eu vou fazer, então, que AB sobre 4 mais AB sobre 3 tem que me dar 7. Fazendo o MMC aqui, gurizada, entre 3 e 4, vocês concordam que dá 12? Então eu vou multiplicar toda a minha equação por 12. Toda a equação eu vou multiplicar por 12. 12 vezes AB sobre 4 vai me dar 3AB. Mais AB vezes 12 sobre 3 dá 4AB. É igual a quem? É exatamente igual a 7 vezes 12. E minha dica, não multiplica, deixa para o final. Porque 3AB mais 4AB dá 7AB. Lembra que o AB é o que eu quero saber, tá? 7 vezes 12. Agora, AB é igual a 7 vezes 12 divididos por 7. O que eu vou chegar? Então, finalmente, que a área do retângulo, que era A vezes B ou B vezes A, dá 12. E 12 é o que nós temos na alternativa letra E, Equador. Questão pesada, hein? Questão que vocês têm que usar letrinhas. Dá até para tentar usar números, mas não tem como, tá? Tu vai ter uma sopa de letrinhas aí, e aí tu fecha como alternativa a letra E. Certo? Vamos para as duas últimas sendo bem legais. Questão de número 20, tá? A questão de número 20, eu acho que foi uma questão que foi anulada, mas eu quero comentar por quê, tá? Eu vou mostrar para vocês aqui. Considere o pentágono regular de lado 2 e duas de suas diagonais, conforme representado na figura abaixo. A área do quadrilátero ABCD é. Não, essa aqui eu acho que não foi anulada, tá? Eu acho que não. Galera, quando ele fala que o quadrilátero mede em 2, tá? Se for, por que que eu tô falando anulada, tá, galera? Porque o seno de 72 é igual ao seno de 108, tá? Porque 72 mais 108 dá 180, e quando a soma nos senos dá 180, eles são iguais. Então vocês concordam que aqui tudo é 2, né? Tudo é 2 no pentágono. Galera, jamais esqueçam como é que se calcula o ângulo externo. O ângulo externo é 360 dividido pela quantidade de lados. Como a gente está falando em um pentágono aqui, como a gente está falando em um pentágono, o ângulo externo vai ser igual a 360 divididos por 5. E 360 dividido por 5 dá 72. Se o ângulo externo vale 72, é porque o ângulo interno é exatamente igual ao seu suplementar. Então, o interno vale 108, que é quanto falta para fechar 180.
Galera, quem é o ângulo externo? O ângulo externo é esse cara aqui, ó, que eu tô fazendo para vocês. Esse cara aqui é o 72 graus. Se esse é 72 graus, o ângulo interno aqui, ó, esse cara aqui é 108. Se aqui é 108, nós estamos falando em um paralelogramo. Paralelogramo tem lados paralelos iguais, gurizada. Então, o que que significa? Aqui tem que ser 108. E olha só a doideira, aqui tudo vai ser lado 2. Tudo vai ser lado 2. Tu tem um paralelogramo, lados paralelos 2 a 2 ali. Agora o que que acontece? Esse ângulo aqui, ó, que tu vai ter, 108 mais 108 vai te dar 216. Quanto falta para 360? 144. 144 divididos por 2 dá 72. Então esses dois ângulos aqui, ó, são de 72 graus. Sacaram a jogada? Que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero é 360. E agora, tu tem que te ligar como é que tu calcula a área desse cara. Lembra que a área de um paralelogramo, vocês podem calcular como sendo quem? A área do paralelogramo. Por lado, vezes o seno do ângulo adjacente a esses dois lados. Tu tem que jogar pelas alternativas ou pelo teu cálculo direto, né? Por quê? Pelas alternativas, eu jamais marcaria a letra D, tá? E agora é só calcular a área desse paralelogramo. Então, tu vai ter 2 vezes 2 vezes o seno. Vamos usar o 108 graus, que foi o que eu usei, que eu descobri antes, né? Dentro do paralelogramo. 2 vezes 2, 4. Então, vai me dar 4 seno de 108. Tem isso aí? Tem. Letra E. Acabou. Mas também poderia aparecer para vocês como a resposta, só para vocês terem, 2 vezes 2 vezes o seno de quem? De 72 graus, que vai me dar 4 seno de 72 graus. As duas respostas estão corretas, só que não tem 4 seno de 72 graus, né? Não tem. Então nós fechamos como resposta a alternativa a letra E. Tranquilo? Estamos nos encaminhando para a última questão aqui que eu coloquei para vocês, né? Que é a questão de número 21, gurizada. Finalmente a questão de número 21 para a gente treinar. Questão de número 21 fala o seguinte. Eu coloquei mais questões da URGS, tá, galera? Por quê? Porque a URGS ela cobra muito mais pesado. Até do que o Enem é bem mais fácil as questões de geometria plana, tá, galera? Questão de número 21. O que que nos diz ali? Considere o hexágono regular ABCDEF, no qual foi traçado o segmento FD, medindo 6 centímetros. A área do hexágono mede em centímetros. Galera, quando ele falou ali da diagonal, o que que vocês deveriam se ligar? Tracem as outras diagonais que não passam pelo centro. Ali, ó. Tracei a diagonal DB e tracei a diagonal que é FB. Vocês concordam comigo que isso aqui é um triângulo equilátero, beleza? Então eu tenho um triângulo equilátero de lado 6. Para calcular a área de um triângulo equilátero, eu faço o quê? Eu faço simplesmente o seu lado ao quadrado, a área do triângulo equilátero, tá? Lado ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. Como o lado é 6, então vai ser 6 ao quadrado, raiz de 3 sobre 4. 6 ao quadrado, 36. 36 raiz de 3 sobre 4. Beleza? Isso aqui vai me dar 9 raiz de 3. Aonde que eu quero chegar com vocês nessa questão? Quando nós temos um hexágono regular, a gente deve traçar as diagonais que passam pelo centro. Olha só. Estou traçando as diagonais que passam pelo centro, tá, galera? Uma delas ficou mal feita aqui. Vamos ver. Opa! Só porque eu quero. Ah! Só porque eu quero fazer rápido aqui. Quero fazer melhor para vocês o desenho. Quando eu traço as diagonais que passam pelo centro. Porra!
Quando eu traço as diagonais. Não tá dando, tio. Quando eu traço as diagonais que passou pelo centro. Tá, vai ter que ser assim. O que que acontece quando eu traço as diagonais que passam pelo centro, gurizada? Eu acabo dividindo esse hexágono exatamente em triângulos equiláteros. O que que tu pode perceber? Que esse segmento em azul é a altura do triângulo equilátero, tá vendo? Esse carinha aqui é a altura. E a altura do triângulo equilátero divide ele pela metade. Significa que esse cara que tá aqui, ó, que eu tô pintando em lilás, a área dele é igual ao que tá dentro. O que tá à direita tem que ser igual ao que tá na esquerda. O que tá dentro tem que ser igual ao que tá fora. Isso que tu vai fazendo. Então vocês concordam comigo que dentro daquele triângulo equilátero que eu tinha lá dentro, que era o em azul, a área que eu achei era 9. Quantas bolinhas em lilás eu tenho ali dentro, ó? Eu tenho uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E agora no total, fora, eu tenho mais quantas? Uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Vocês concordam que dobrou? Então, a área do hexágono vai ser o dobro da área daquele triângulo equilátero, que é 9 raiz de 3. E aí nós vamos chegar em 18 raiz de 3. E 18 raiz de 3 é o que nós temos na alternativa à letra A, Argentina, aí para vocês. E aí fechamos a última questão do nosso prática de provas sobre geometria plana.